Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação. E no episódio de hoje, dia 13 de dezembro de 2024, finalzinho do ano, falaremos sobre estratégia. A gente vai comentar sobre a estratégia de portfólio da Asas 2154. Arezo, Soma, tal. E também vamos falar sobre o aumento de capital e resultados da Get Ninjas. Em relação a alguns problemas, a gente vai falar sobre o caso do ex-CFO do Itaú e também a briga no mercado fitness das plataformas Wellhub, TotalPass, GuruPass. Por fim, na discussão do BTC Journal, a gente vai falar sobre: é preciso ir na festa da firma? Um breve papo sobre networking. E para me acompanhar nesses temas todos, estou aqui com o nosso instrutor de finanças e modelagem, Guilherme Goraeb. Gui, bem-vindo de volta. Olá, ouvintes, olá, espectadores. Fala, Habib, um prazer estar aqui com vocês. Exatamente, hein? Finaleira de ano. Hoje a gente estava gravando aqui dia 12 de 24, número cabalístico, né, Habib? Acho que deve ter alguma coisa aqui envolvida. E vamos lá, pessoal, hoje tá interessante, tem coisa polêmica aí nos assuntos do dia. Exatamente, fiquem até o final que a discussão vai ser muito legal. E aproveitando para fazer um convite para você que nos escuta, tá no início de carreira, tá no final da faculdade, recém-formado, recém-formada e quer alavancar sua carreira nas principais áreas do mercado de trabalho, consultorias estratégicas, consultorias de gestão, mercado financeiro, grandes processos de trainee, aquelas grandes empresas, indústrias, tecnologia, startups ou até mesmo empreender. O General Business Program, nosso curso generalista em negócios, ele foi desenhado para você. Ele tem uma estrutura didática que traz muitos casos reais, análise de caso real, caso recente, o tempo inteiro. O conteúdo se atualiza sempre. Então, todo semestre a gente faz uma mega atualização dos exemplos, dos casos, para poder trazer aquilo que é mais recente para os alunos, para as alunas, instrutores de mercado compartilhando suas próprias experiências. Tudo isso para você se desenvolver no primeiro semestre de 2025. E como um presente de Natal, a gente está oferecendo para você que se matricula, ou seja, confirma a sua matrícula, o pagamento do curso, do dia 9, que já passou, de dezembro, até o dia 31, você vai receber 3 livros de presente, 3 livros muito importantes para o seu desenvolvimento, que são referenciados pelos instrutores da BTC, um de finanças, um de estratégia, um de negociação, para que você possa já se desenvolvendo ao longo aí de um eventual descanso, se for trabalhar pelo menos no fim de ano, para começar o curso com tudo. Tá? Então, para você que se matricular até o dia 31 de dezembro, iniciando a partir do dia 9 de dezembro, você vai ter esse presente de Natal. São livros físicos, vão chegar na sua casa, beleza? Então, se você quiser se inscrever, o link está aqui na descrição e eu te espero no General Business Program em 2025. Bom, vamos começar, Gui. Tem bastante coisa aqui para a gente falar. Vou começar com essa primeira notícia do Brasil Journal. Asas 2154 corta marcas com pouca receita e EBITDA zero. Ô Gui, eu queria que você analisasse a notícia, mas eu queria só fazer uma pequena ponderação, que eu acho que este nome é o pior nome que eu já vi para uma holding, mas era só um comentário. Vamos lá, pode agora dar sequência na notícia. Pois é, Habib, eu tava lendo essa notícia, né? Pensei, que raio que é Asas 2154? Fui pesquisar, descobri que é o criativo nome que eles deram, né, para a fusão da Arezo com o Grupo Soma. Fiquei pensando em outra fusão de grandes empresas que aconteceu no mercado brasileiro, que foi a da Sadia com a Perdigão, né? E o pessoal foi lá e deu o nome BRF, né? Um negócio tão simples, né? Tão e aqui eles inventaram asas com dois Es, 2154. Você parece senha, né? Faltou um hashtag, exclamação, 234, arroba, maiúscula, minúscula. Não entendi aqui qual que é o ponto. Mas enfim. Habib, tem um pessoal que eu acompanho ali que compra imóvel e faz reforma, né, do imóvel e vende depois mais caro, tal de flipper, né?
E eu tô achando que o Alexandre Birman é um flipper, cara. Ele comprou o negócio, tá vendo que a cozinha tá desarrumada, que o layout da casa não tá funcional, e resolveu derrubar umas paredes para reorganizar a casa. A Asas 2154, que é a resultado da fusão da Arezzo com o Grupo Soma, vale lembrar que ela é uma gigante. Ela tem 12 bilhões de receita, 1,6 bilhões de EBITDA, são 34 marcas, 22 mil colaboradores, 2 mil lojas, sendo 500 próprias e 1.500 franquias. E eles se consolidaram em agosto, né? E agora o Alexandre Birman está começando a fazer as alterações para, de fato, melhorar os resultados. A estratégia dele é cortar as marcas que não geram receita significativa, ou seja, que consomem muita atenção e que trazem pouco resultado, ou que apresentam um EBITDA nulo. Essa é uma decisão que faz parte de um movimento mais amplo da empresa para otimizar as operações e focar em marcas que possam contribuir de forma mais robusta para o crescimento e para a rentabilidade. Dá para a gente pensar esse movimento estratégico que o Alexandre está fazendo à luz da matriz BCG, que a gente vê lá nas aulas de estratégia do GBP. Fiquei pensando aqui num ponto de atenção do Alexandre, que é o de não matar marcas que são pequenas hoje, ou que trazem um resultado baixo hoje, mas que estão crescendo, que estão posicionadas em segmentos promissores, que são primeira, segunda empresa, liderança, né, de mercado, de market share em segmentos atrativos, ou seja, para não matar uma futura estrela. As marcas que estão sendo cortadas são a Alme, Desarme, Reversa, que é a linha feminina da Reserva, a Simples, que é a linha mais básica da Reserva, criada para competir com a Hering, além da linha de vestuário da Schutz. Analisando essa limpa, eu fiquei com a impressão aqui que a Reserva estava conseguindo segurar ali algumas marcas na força, né, no bíceps, e talvez com o afastamento ali do fundador, do Rony, o Alexandre foi mais categórico, falou: não, 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 esse negócio não está trazendo resultado, corta a cabeça, né? Parece que a reserva não conseguiu emplacar marcas secundárias além da sua principal marca. Tanto é, né, que até na própria matéria ele fala reversa, entre parênteses, a linha feminina da reserva. Quer dizer, ninguém sabe o que que é isso. Eu também não sabia. Eu aposto que quem tá ouvindo aqui não sabia que a reserva tinha uma linha feminina que era a reversa, né? O que a reserva conseguiu fazer foi emplacar a oficina reserva, né? Ou pelo menos eles não falaram nada aqui sobre cortar essa que é uma linha mais premium da reserva. Bom, outras marcas também estão aqui com um cartão amarelo. Então, sob avaliação. São elas a BAL, a T-Rock e a Paris Texas. O foco é rentabilidade, a empresa vai concentrar os seus recursos e esforços nas marcas que estão demonstrando maior potencial de crescimento e lucratividade, o que né, espera-se, vai melhorar o seu posicionamento no mercado. Crescimento e lucratividade é importante para deixar o acionista feliz, certo? E nesse momento, isso é fundamental, pensando no cenário de juros que a gente está vivendo hoje, né? Nessa semana, o cupom aumentou a Selic para 12,25. O que significa isso? Significa que o custo de capital de todas as empresas do país está mais alto. E para a empresa continuar gerando valor econômico, ela precisa aumentar a sua rentabilidade. Ela precisa apresentar um ROIC, um retorno sobre o capital investido maior. ROIC que a gente falou, inclusive, no último BTC Journal. Bom, vale lembrar que o varejo moda, onde o Asas 2154, né, está presente, ele é um segmento que estava apanhando no começo do ano, estava chorando bastante com a competição acirrada dos rivais chineses, né? Para destacar aqui a Shein, que tem a sua produção na China e que vende peças de qualidade duvidosa a um preço baixíssimo, né? Mas não é só isso, né? Essas marcas chinesas, elas conseguiram aproveitar as redes sociais como um canal super relevante de marketing. Elas conseguiram viralizar nas redes sociais de uma maneira que as empresas nacionais não conseguiram fazer ainda, né? E não só isso, elas têm se colocado, têm se posicionado como empresas de dados, empresas que conseguem ler as tendências muito rápido e que usam esse feedback de mercado sobre o que está sendo vendido para direcionar a produção. Então elas têm muitos lançamentos e esses lançamentos, os designs, né, os desenhos das peças, está sendo constantemente retroalimentado, informado
com os dados de vendas de mercado, né? Então, é uma quebra de paradigma quando a gente pensa na indústria de varejo moda. A gente tinha antes as 4 coleções por ano, né, com as 4 estações. Aí entrou a Zara com o fast fashion, entregando coleções a cada 3 semanas. E agora a gente tem a Shein lançando coisa todo dia, né? Então a velocidade de feedback do sistema aumentou muito, sem falar no custo, né, de produção dessas peças. Enfim, esse é um cenário que bancar marcas com desempenho fraco é muito caro, né? E por isso essa otimização de portfólio faz todo sentido. Essa abordagem reflete uma tendência crescente das empresas do setor de varejo moda de buscar a eficiência operacional, né, de priorizar a rentabilidade. Eles devem conseguir isso eliminando essas marcas com baixo desempenho. Isso ajuda a melhorar a estrutura de custos, ajuda a direcionar investimentos para iniciativas mais promissoras, né? Então, a partir do momento que eu não estou colocando dinheiro num lugar que está me trazendo, digamos, 1% de retorno, eu posso colocar esse dinheiro em outro lugar que está me trazendo 10% de retorno, né? Então, eu faço uma utilização mais eficiente do capital da empresa, fora que reduzindo a quantidade de marcas eu eventualmente posso reduzir a quantidade de executivos, ou eu posso colocar executivos para tocar iniciativas que são mais relevantes dentro da empresa, né? Então, pode ter mudanças de estrutura interna que a gente ainda não está sabendo aqui. Não. Então, o que, que eles vão fazer, né? Cortar marcas com pouca receita, cortar marcas com EBITDA zero. É uma medida interessante para a gente analisar. Ponto de atenção para mim é uma eventual espiral da morte, né? Ou seja, você corta uma marca, como por exemplo a vestuário da Schutz. Aí quem estava indo na Schutz para comprar roupa, não vai mais. E aí, se a pessoa eventualmente ia comprar roupa e comprava um sapato, e aí ela não vai vender sapato. Então cortou o vestuário, mas isso corta a venda de sapato também. Acaba reduzindo a venda porque reduz o tráfego, né? E aí isso pode criar um efeito dominó negativo, né? Onde o corte de uma linha derruba a venda de outra linha, e aí os resultados vão piorando. Honestamente, pelo que a gente leu até agora, das marcas que ele está falando, não me parece um grande problema, né? É um ponto de atenção, mas não parece que vai ser um problema. Porque são marcas muito secundárias, né? A gente falou da Reversa, a gente falou da Desarme. Pô, Desarme eu lembro, acho que minha mãe talvez comprava roupa na década de 90, eu lembro de ver no shopping, mas não, faz muito tempo que eu não vejo uma loja da Desarme, né? A Schultz, ela é reconhecida pelos seus sapatos, não é conhecida pela linha de vestuário. Então, não me parece que são grandes perdas aqui em termos de marcas dessas empresas. Vamos ver como é que vai ser o impacto no resultado, né? Se eles vão, de fato, converter lojas das marcas que estão sendo cortadas para lojas de marcas que estão performando melhor, né? Talvez tenha lugares onde isso não vai poder ser feito, porque rola muita canibalização, né? Se um shopping já tem uma loja da reserva e vai ter outra, pode não fazer sentido, né? Aliás, eu vi recentemente no shopping, Habib, não sei se você já reparou isso, mas eu tava dando uma volta aqui no Vila Romana, que é o antigo shopping Iguatemi aqui de Floripa, e eu reparei uma loja de calçado, que ela tinha 3 entradas diferentes e era a mesma loja. Eram 3 marcas diferentes. Era. Agora não me lembro os nomes, mas é algo que eventualmente a própria Grupo Soma, Grupo Arezo, Grupo Asas aqui pode fazer, que é pegar e usar um espaço de loja grande, né? Ele concentra ali para ter tipo, um caixa, mas ele tem várias vitrines diferentes para diferentes públicos, né? Talvez buscando uma operação mais eficiente, algo não muito distante do conceito de store in store que a gente falou na semana passada com o Kabum e a Magalu, né? Então, enfim, vamos ver se o grupo Asas, não é grupo Asas, né? É Asas 2154, vai fazer algo nessa linha envolto, né, nessa estratégia de otimização de portfólio. Excelente. Você falou do Store in Store, eu lembro muito do Starbucks dentro das lojas da Saraiva, né? E agora não tem mais esse tipo de Store in Store porque não tem mais Saraiva. Mas vamos dar uma olhada nos resultados da Asas 2154. Esse nome vai ser difícil de continuar repetindo por muito tempo, mas eu, particularmente, a princípio, né, num primeiro olhar, eu gosto da ideia de otimização de portfólio. Vamos acompanhar. Próxima notícia, valor econômico. Get Ninjas aprova aumento de capital de até 628,8 milhões de reais em reorganização. A notícia é bem curta, ela fala sobre a aprovação do aumento de capital da Get Ninjas pelo Conselho de Administração.
O aumento vai se dar por emissão de 90 milhões de ações a R$ 4,67 cada, totalizando quase 629 milhões de reais. E por que o aumento de capital? A justificativa oficial é diversificação e mitigação de riscos do portfólio, incrementar a capacidade de alavancagem e focar no crescimento sustentável da companhia. Na verdade, isso foi causado por uma reorganização societária. A notícia até comenta brevemente sobre isso, mas tem algumas outras notícias já veiculadas de que o majoritário da Get Ninjas, Reag Investimentos, buscou essa reorganização societária. Eu vou comentar um pouquinho sobre ela já já. Só que para entender melhor a Get Ninjas, a gente precisa dar uma olhada nos resultados. Para isso, eu peguei a apresentação do terceiro TRI de 24, mas como eu não consegui as respostas que eu queria, eu peguei o ITR, o auditado. Aí eu consegui algumas respostas que eu estava buscando. Eu vou colocar aqui o DRE do terceiro TRI de 24 para você que nos ouve ou nos assiste. Receita líquida, 14 milhões de reais, uma queda de 10,8% em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro bruto de 11,8 milhões, uma margem bruta de 84, uma queda de 5 pontos percentuais. 17,2 milhões de reais de despesas operacionais, gerando um EBIT, um lucro operacional negativo, um prejuízo operacional de 5,4 milhões. Esse prejuízo aumentou quase 60%. O resultado financeiro, 11,8 milhões, um aumento de 26,5%. E o lucro líquido positivo em 3,8 milhões. Guilherme Guraeb, você que é um cara de finanças, ao olhar este DRE, qual a primeira coisa que vem à sua cabeça? Olha, Habib, quando você me falou desse DRL sem falar a empresa, eu achei que podia ser uma operação financeira esse negócio, viu? Porque ele tem um resultado financeiro bem melhor que o resultado operacional. É capaz de ter mais receita financeira que receita operacional, né? Então, assim, DRE de banco é bem diferente de DRE de empresa, mas tá um negócio meio misto aqui, um negócio híbrido, né? Parece uma mistura de empresa com banco. Pois é, chega perto. A receita operacional líquida é 14 milhões, o resultado financeiro é 11,8, quase 12. Então tá próximo, acho que a ideia é ficar igual, né? E assim, o resultado operacional, ele é péssimo em todos os prismas, de toda forma que se olhar, ele é ruim. O número de clientes ativos caiu 17,5% para 740 mil. Profissionais ativos, né? Só para retomar, a gente já falou do Get Ninjas, mas você que é novo no podcast, eventualmente não conhece. Get Ninjas é uma empresa que trabalha com uma plataforma de conexão entre profissionais, prestadores de serviços e pessoas que querem serviços prestados. A gente está falando aqui manutenção, reparos, limpeza doméstica, assistências técnicas, qualquer tipo de serviço. O mais presente na plataforma é de manutenções e reparos. Aí, profissionais ativos, queda de 14,3% para 144 mil. Número de pedidos realizados caiu 14,2% para 900 mil. A única coisa que aumentou foi a receita por pedido. Subiu 12%, chegando aí a quase R$ 30. Então, o resultado operacional, ele é péssimo. A gente tem um lucro operacional negativo que vai piorando, a receita cai, todos os dados operacionais caem, mas o resultado financeiro é espetacular, contribuindo para um lucro líquido, contribuindo para a geração de caixa operacional, que é positiva, fortemente impactada pelos resultados financeiros. Quando a gente vai nos ativos da empresa, então pegando ali a foto, que a gente tem do balanço patrimonial na parte de ativos, a gente observa para uma empresa que fatura perto ali dos 60 milhões de reais por ano, aplicações financeiras no volume de 288 milhões, que é responsável por esse resultado financeiro gigantesco. Capital social, 267 milhões, para uma empresa de pequeno porte, ou seja, é muito capital para pouca operação. Então, o que está acontecendo? Eu vou colocar em uma outra linguagem para deixar isso mais claro. Você tem uma padaria que fatura 1 milhão de reais por ano. Essa padaria dá 400 mil reais de prejuízo na operação, vendendo pão, café, outros produtos. Mas você ganhou 5 milhões de reais de presente do seu pai
e coloca num fundo de investimento que te rende R$ 700 mil por ano. Aí você coloca isso no resultado da sua padaria e diz que ela lucra 300 mil antes do imposto de renda. A Get Ninjas é isso. Esse exemplo da padaria é a proporção é exatamente a mesma, tá? Mas para ficar claro. Uma coisa dá para dizer, o financeiro está fazendo um bom trabalho. Os investimentos estão rendendo mais de 120% do CDI. É melhor que muito fundo por aí. Mas é isso. A Get Ninjas é um bom fundo de investimento com uma carcaça de empresa pequena, cuja operação é no vermelho desde sempre, sem perspectiva de ficar no azul. E ao não saber o que fazer com o recurso que recebeu, coloca para investir. Olha, eu vou contar uma coisa. Eu não costumo ver análise de banco de investimento sobre empresas. Eu pego os balanços das empresas que são divulgados e eu uso o que eu aprendi no GBP, em outros conteúdos da BTC, para poder realizar as análises e eu compartilho algumas delas aqui. Mas nesse caso eu vou ter que ver, porque isso tá tão excêntrico que não é possível, eu tenho que estar errado. Porque se eu tiver certo, a gente está falando do maior exemplo de buchitagem startupeira da história da indústria. E eu não estou falando do produto, o modelo de negócios, a plataforma, mas o fato de ser um fundo com roupagem de empresa. Isso pode ter motivado a reorganização societária que justifica esse aumento de capital. Vai rolar uma cisão parcial da companhia seguida de uma permuta em cotas de investimento. Bom, parece, pelo jeito, né? Aqui eu não tenho certeza, não posso afirmar, mas talvez essa padaria tenha que andar com as próprias pernas, coisa que ela nunca fez. Mas a gente precisa acompanhar os próximos capítulos. Vamos dar sequência agora, mas antes de dar sequência, eu queria só fazer um breve comentário sobre os presentes de fim de ano. Para você que vai participar do GBP, você vai ganhar os presentes, que são os 3 livros que a BTC vai levar para você na sua casa, embrulhadinhos, com um recado bonitinho para você. Agora, se você está procurando presentes para outras pessoas, você também pode oferecer o GBP, com certeza, mas tem algumas outras opções que podem agradar bastante na festa de família, que são boas roupas duráveis que nunca saem de moda, como essa tech t-shirt aqui da Insider Store. Então, a Insider, ela é o presente perfeito. Por quê? Porque é versátil, as roupas são estilosas, são roupas minimalistas, elas vão combinar com tudo, vão servir para várias ocasiões. É confortável, os tecidos eles têm essa característica de conforto, de você não precisar passar, porque a camisa desamassa no corpo, dentre outras. Particularmente, eu virei fã dos produtos da parte de baixo, como a calça Future Forms deles, é uma calça com uma pegada mais esportiva, que eu gostei bastante, e os shorts, o Everyday Shorts, que dá para você usar também em várias situações. E tem um negócio especial para você que está pensando em dar de presente. Se o presente não servir, o processo de troca é muito fácil, muito simples. E o link do processo de troca eu vou deixar aqui para você também, caso você precise, mas isso fica bem fácil divulgado lá dentro da Insider Store. E você pode presentear as pessoas utilizando seu cupom de desconto BTC15. É um cupom especial para você nessas festas de finais de ano. E o link e o cupom estão aqui na descrição do vídeo ou do podcast. Vamos dar sequência agora, Gui? Eu queria falar um pouco sobre problemas, cara. A gente tem alguns problemas que surgiram nessas últimas semanas. Eu vou pegar um valor econômico aqui. Entenda a acusação do Itaú contra ex-CFO e o seu sócio. O que está acontecendo no Itaú? Parece que essa não é a primeira crise relacionada à compliance ética com algum executivo do Itaú nos últimos dias, hein? Vamos lá, Gui. Pois é, Habib, bastante notícia do Itaú aí, e não exatamente o tipo de notícia que a gente está acostumado a comentar, né? Lado bom isso, né? A gente não está acostumado a comentar esse tipo de notícia, mas vamos entender um pouco mais do caso, né? Então, o caso envolve uma acusação do Itaú contra o seu ex-diretor financeiro, ou seja, o seu ex-CFO, Alexandro Broedel, ou Brodel, e o especialista em contabilidade Eliseu Martins. A situação ela é complexa e ela envolve alegações de conflito de interesse, pagamentos irregulares e possível lavagem de dinheiro. O caso veio à tona depois que o Bredel anunciou a sua saída do Itaú em julho de 2024 para assumir um cargo no Santander Espanha.
O banco iniciou investigações internas em agosto, encerrou os vínculos com o Brudel em setembro e em dezembro, agora, decidiu tomar medidas legais, ou seja, está processando o ex-diretor. As acusações do Itaú incluem omissão de sociedade. O Brudel teria omitido que mantinha uma sociedade com Martins, que era fornecedor do banco. Uma atividade externa não declarada, ou seja, o ex-CFO teria exercido atividades de consultor e parecerista sem informar o banco. Pagamentos irregulares. Então, entre 2019 e 2024, o Brudel teria contratado 40 pareceres da empresa Quer Consultores, do Martins, totalizando 13 milhões de reais. Pareceres não localizados. O banco não conseguiu encontrar 16 dos pareceres supostamente entregues. E indícios de lavagem de dinheiro. O Itaú alega ter identificado transferências suspeitas entre as empresas envolvidas. Quais são as empresas? São três. A Brudel Consultores, que foi fundada pelo ex-diretor em 1998, ou seja, antes dele começar no Itaú, e que tem o Martins como sócio desde 2012. A Care Consultores, que é uma sociedade entre o Martins e seu filho, que fornecia, por sua vez, pareceres para o Itaú. E a Evan Consultores, que é a empresa dos filhos do Martins e que supostamente era utilizada para repassar valores para o Alexandre. As alegações de pagamentos regulares, né? O Itaú afirma que identificou 56 transferências para o Alexandre desde 2019, das quais 23 corresponderiam diretamente a pagamentos feitos pelo banco a Care Consultores. Transferências que somam 4,86 milhões de reais, sugerindo que o Brudel recebia cerca de 40% dos valores pagos a Care. Tanto o ACFO quanto o Martins negam as acusações. O Brudel alega que sempre agiu de forma ética e que os serviços eram de conhecimento do banco. O Martins contesta as declarações do Itaú, afirma que houve má-fé na interpretação dos fatos e que todos os serviços foram entregues, exceto por 4 pareceres que foram pagos antecipadamente. Esse é um caso que levanta sérias questões sobre governança corporativa, conflito de interesses e ética no setor financeiro. A situação é particularmente delicada devido ao perfil dos envolvidos, né? São altos executivos, né? Referências de mercado, nomes de, né, reputação elevada ali, né? E envolvendo o Itaú, né? Que recentemente também estava com outro, demitindo outro funcionário, né? O timing das acusações logo depois da saída do ACFO para um concorrente também adiciona uma camada de complexidade, né? Porque as acusações podem ser interpretadas como uma retaliação do banco, não apenas como uma genuína descoberta, né, de irregularidades durante esse processo de transição. A solução do caso provavelmente vai trazer implicações para práticas de governança corporativa no setor bancário como um todo. Pode levar a um escrutínio mais rigoroso, em especial nas relações entre executivos e consultores. A matéria comenta, inclusive, que o Itaú tem uma área de compras, né, e que diversas compras passam por essa área, mas a compra de pareceres não passava, e a compra de consultoria passa pela área de compras, e aí a área financeira aqui com esse CFO, eles contratavam parceria desse sócio dele e também contrataram consultorias desse sócio, algo que deveria passar pela área de compras e que foi, eu entendi ali, o que deu o red flag ali, o que acendeu a luzinha para investigar um pouco mais. Chamou atenção para mim esse caso vir à tona exatamente uma semana depois do Itaú demitir o seu diretor de marketing, esse com mais de 2 décadas de casa, alegando infrações éticas aqui como mau uso do cartão corporativo. Então, pode parecer que o banco está cheio de problemas, né? Mas, lembrando aqui da pesquisa Aristóteles lá do Google, né, onde eles descobriram que a segurança psicológica era o principal fator responsável pelo alto desempenho de equipes, é só onde a gente fala sobre os problemas que estão acontecendo que a gente resolve os problemas que estão acontecendo. Então, não aparecer problema não significa que não tem problema, né? Parece que o banco de fato está realizando um movimento de aperto de controles, de investigação e de penalização
de desvios. A priori, me parece uma boa notícia para os concorrentes, né? Aparecer sujeira ali no Itaú, em especial no Nubank, que hoje é o principal concorrente quando a gente fala de valuation. Mas eu não acho que é uma notícia tão ruim para o Itaú também não, porque mostra que ele está limpando a casa, né? E quando a gente faz faxina em casa, levanta poeira, né? O nariz fica meio entupido, mas depois é melhor viver num lugar limpo, né? Não é uma notícia tão boa para os envolvidos, obviamente, né? Coloca muita dúvida para o Santander Espanha, que contratou o ex-CFO, que agora está sendo acusado, né? Está sendo processado pelo seu ex-empregador, né? Então isso coloca muita dúvida sobre a, a ética mesmo, né? Acho que a credibilidade desse profissional pro, pro Martins ali, pro consultor também, é a mesma coisa, né? Acho que coloca muita dúvida sobre a credibilidade. Acho importante não julgar antecipadamente, né? O banco traz fatos aqui, traz uma narrativa pela qual ele conecta esses fatos, que é plausível, mas que não necessariamente é a única narrativa possível, não necessariamente é verdade, né? O que você acha, Habib? O que você acha, ouvinte? Né? Nos diga, tá muito batom na cueca ou ainda tem margem para interpretação? Talvez esteja tudo nos conformes e o Itaú só interpretou errado ali essas contratações diferentes, sabe? Pois é, para dar essa publicidade, eles têm que ter muita certeza. Você sabe que eu estava vendo uma discussão sobre o caso do antigo diretor de marketing. Algumas pessoas criticando a publicização do caso ali dos cartões corporativos, que aquilo não deveria se tornar algo público, que pode ser a pessoa, ao cometer um desvio de conduta, vai ser demitida, justa causa, etc., mas aquilo não precisa virar um caso a ser divulgado pela imprensa, a ser divulgado no Brasil inteiro. E eu vejo o mérito nesse ponto de vista, mas eu não sei se eu concordo, eu preciso pensar mais a respeito. Mas é uma situação diferente da do CFO. Aqui a gente está falando de um processo, a gente está falando de possível crime, possível cometimento de crime, que é o caso de lavagem de dinheiro. Porém, ainda não foi transitado em julgado, ainda não foi decidido e a gente não tem todas as informações, então não dá para acusar. Agora, o que eu pensei aqui, Gui, foi o seguinte: se isso de fato aconteceu, eu imagino que esse CFO devia estar com um salário bem defasado para buscar renda extra. Então, acho que eu fico até com uma certa pena, né? E fico em dúvida, né, que o Itaú está remunerando mal os seus executivos para fazer com que eles precisem buscar renda extra através de consultorias, ou o dia está muito tranquilo lá, né? O negócio tá bem tranquilo para poder buscar essa renda extra. Nunca imaginei que talvez o executivo pudesse ser ganancioso ao ponto de fazer um monte de cagada, né? E isso aqui sempre, né, a gente está falando aqui não de forma certa, tá, pessoal? Porque é apenas uma acusação, a gente ainda não tem a finalização do caso. Mas se por acaso fosse esse o cenário, né, eu não sei, o que que você acha, Gui? O que que dá para fazer para ajudar os executivos mal pagos do Itaú? Pois é, Habib. Quando a gente precisar de novos instrutores, né, dá para acessar aí o hall de diretores do Itaú. Tenho certeza que tem muita gente competente lá. Mas brincadeiras à parte, eu, assim, tenho colegas que trabalham no Itaú e entendo que é um ambiente que é super puxado, onde a remuneração é muito boa. Então tem esses dois elementos, né? O pessoal mais morre de ataque do coração e burnout do que fica ocioso, né? Então é curioso, né? Ver um diretor fazendo 5 milhões de side job ali, porque o trabalho dele tá tranquilo. Imagina o que que é o trabalho do diretor financeiro do Itaú, né? A maior instituição financeira do Brasil. Assim, bem curioso, né? Ter todo esse tempo e não ter isso declarado para o banco, não ter, enfim. Bem, acho que ainda a gente vai comentar de novo essa notícia com novos desenvolvimentos no futuro. Eu também acho, viu, Guilherme? Eu tô brincando, tá, pessoal? A remuneração do Itaú é muito boa. E, num primeiro momento, eu
eu acabo acreditando um pouco, tem algum relacionamento, o Itaú é cliente da BTC, o ex-chefe do diretor de marketing, né? Ele é um grande amigo, a gente já tem até um conteúdo gravado aqui no canal do YouTube, caso você queira ver a entrevista com o Fernando Chacon, ele foi CMO do Itaú, depois ele saiu, se aposentou, foi fazer o que amava, né? Esse diretor acabou assumindo, né, o Tracanelo. Enfim, né, vamos ver os desdobramentos dessa história. Enquanto isso, vamos para a próxima notícia. Essa daqui eu peguei do Neofeed. Na briga das plataformas de fitness, o clima pesou e deve continuar pesado. A briga no mercado fitness está mais animada que uma aula de spinning. De um lado do ringue, daquele boxe sem contato típico de grandes academias, tá a Well Hub, ex-Gym Pass. Do outro lado, Guru Pass e a Total Pass, que é da Smart Fit. E o juiz dessa luta mais animada que Mike Tyson contra Jake Paul é ninguém menos que o nosso Conselho Administrativo de Defesa Econômica, carinhosamente conhecido como CAD. E ele tá atuando bastante, porque a luta tá tão desigual quanto a última luta do Whindersson Nunes. O CAD multou a Wellhub em 3 milhões de reais por descumprimento do TCC, o Termo de Compromisso e Cessação, que é uma das ferramentas de defesa da competição que o CAD estabelece. O TCC, ele limita, nesse caso, o acordo de exclusividade da plataforma com academias. Esse limite é 20% da base em cada região, totalizando 20%. Ou seja, não pode ter mais de 20% das academias com um contrato de exclusividade. Houve denúncias de que a prática continuou e passou os termos do acordo. O CAD analisou, deferiu, multando a Wellhub. O VP de parcerias da Wellhub discorda do CAD e diz que o acordo está sendo cumprido à risca. Ele fala que 10% dos parceiros apenas contam com um contrato de exclusividade. As concorrentes, TotalPass e GruPass, não concordam, foram algumas das denunciantes e dizem que a Wellhub está fechando o mercado com a exclusividade. Você já viu esse filme antes, no mercado de delivery, onde o iFood teve que assinar um TCC com esse mesmo propósito. Até onde me consta, eles não foram multados depois disso. Mas a gente sabe que hoje a empresa tem altíssimo poder de barganha, nem precisa desse tipo de contrato, mas que esse contrato de exclusividade ele ajudou no meio do caminho. Dentre outras coisas, não é só o contrato de exclusividade. Voltando às academias. Não foram só as plataformas concorrentes que denunciaram. Na reportagem, há diversos exemplos de academias que contam sobre a pressão para assinar os contratos de exclusividade, caso contrário, perderiam a plataforma. Um deles diz que a desculpa para assinar o novo contrato era a mudança da razão social de Gympass para o Wellhub, incluindo então a exclusividade. Esse é um tema, depois o Gui vai comentar rapidinho, mas a gente já comentou sobre isso. Na defesa, o El-Hub diz que as reclamações são casos isolados, pois são 30 mil parceiros, 3 mil exclusivos, segundo eles. Outro ponto colocado é que as academias de pequeno e médio porte são 90% da base da El-Hub e 50% dos pagamentos vão para eles. E aí vem uma pérola. Aspas aqui para o VP de parcerias. Se formos impossibilitados de continuar investindo nos parceiros que escolhem trabalhar unicamente conosco, isso será prejudicial para a indústria. Tava indo bem até então, tava indo bem. Ele ainda questiona sobre o poder no mercado de academias pela Smart Fit, que é dona da Total Pass. Então, pegou e jogou a batata quente por outro lado, que não se questiona a concentração nesse segmento, apenas nos agregadores, nas plataformas. O CEO da Smart Fit alega que, para o mercado de academias, não faz sentido falar em concentração. Seria como alegar que o McDonald's tem muitas lanchonetes e prejudica as outras. Na última rodada de investimentos, a Well Hub foi avaliada em 2,4 bi de dólares. Já atua em 11 países, tem mais de 20 mil clientes corporativos e mais de 3 milhões e meio de assinantes. Lembrando que o modelo da Well Hub, principalmente, mas as outras também majoritariamente trabalham nesse modelo, é um modelo de negócios B2B. Eles vendem a parceria para a empresa que dá os benefícios para os funcionários. E aí pode ter um rebate, alguma coisa assim. Bom, tem algumas coisas além disso na reportagem, eu vou sugerir a leitura fortemente, mas eu queria colocar alguns pontos aqui. Primeiro, questionando o próprio CAD. Por que 20% de contrato de exclusividade é aceitável? O que baliza esse número? Por que não banir o contrato de exclusividade e permitir a concorrência justa?
Se você que nos ouve tiver algum argumento que justifique a exclusividade como sendo benéfica ao acordo, coloca aí nos comentários, porque eu ainda não encontrei. Ao meu ver, o CAD poderia, talvez deveria, banir o contrato de exclusividade e deixar isso a cargo do mercado. Segundo, a quantidade de contratos de exclusividade não deveria ser algo debatível. Uma empresa tem X contratos assinados, Y com exclusividade. Não tem discussão, ao meu ver. O que que pode ter? Pode ter um migué. Por exemplo, o TCC ele exige 20% da Hub, mas como a empresa mudou de nome, na nova razão social ela tem menos de 20%, só que nos contratos anteriores ela passa, quando ela era de Gympass. Aí é óbvio, né? Tem que considerar todos os contratos, independente da razão social. Não sei se é essa a alegação. Caso seja, é facilmente refutável. Terceiro, nenhuma academia escolhe trabalhar com exclusividade por livre e espontânea vontade. Isso é um absurdo. Uma academia ela pode escolher trabalhar apenas com a Hub para facilitar, reduzir trabalho, tem alguns motivos para isso. Mas nunca vai preferir um contrato que exige exclusividade do que um que não exige. Isso simplesmente não faz nenhum sentido. Quarto, eu discordo do CEO da Smart Fit. Eu acho que faz sentido, sim, discutir concentração em modelos físicos. Um caso claro é a Oxo. Com volume gigante de capital, eles conseguem se sustentar no prejuízo, queimando caixa por anos, aumentando seu volume de forma artificial, aumentando o poder de barganha com fornecedores e quebrando concorrentes menores. Eu acho que tem que limitar esse tipo de prática anticompetitiva. A gente já discutiu sobre isso no caso da Oxo e pode discutir no caso das academias também, pensando tanto na competição com outros, né, com outras academias, academias menores, e também pensando na ponta dos fornecedores, na formação de um monopsônio ou oligopsônio, que é quando você tem menos compradores, e é o caso, por exemplo, da Oxo. Mas eu não sei se esse é o caso da Smart Fit, eu acredito que não. Segundo a reportagem, eles contam com 2,4% do setor, um setor bastante pulverizado. E aí, as academias menores, eles poderiam se juntar através de sindicatos, de cooperativas, para poder se organizar e competir. Essa é uma possibilidade. Enfim, a briga ainda vai longe, mas ela só ganhou a proporção que ganhou porque, com a contribuição dessas empresas, além de outras coisas, mais pessoas estão se exercitando. Então, vai, junto com as críticas, vai um elogio. Parabéns às lideranças das empresas, dos agregadores e até das academias por ajudar na popularização desse hábito saudável. Agora é acompanhar o desfecho. Gui, você, como empresário, tá louco para assinar contrato de exclusividade, não tá não? Cara, isso me lembra a história de Ambev, né? Minha avó tinha um bar e ela contava essas histórias assim, que, pô, você quer vender coisa da Ambev, aí você tem que comprar uma porrada de coisa da Ambev, né? Você quer ter Brahma, Antártica, você tem que ter o Guaraná, você tem que ter um monte de outras coisas. É uma maneira da empresa exercer uma pressão de mercado desproporcional, né? Cara, obviamente que não é o melhor para quem tá no outro lado, né? Para quem tá sendo limitado. É bem anticompetitivo por definição, né? Não tô muito ansioso não, Habib. Pois é. Bom, vamos dar sequência. A gente vai falar agora da discussão do BTC Journal. Valor econômico. O título é Preciso ir na festa da empresa? Interrogação. E aí, Gui, precisa? Encerro essa discussão dizendo sim, precisa. Análise finalizada. Não, tô brincando. O Gui vai discorrer um pouquinho sobre o tema. Pois é, sim, a conclusão é essa, pessoal. Agora eu vou explicar, né? Vamos lá, vamos comentar. A Ticket, né, fez uma super pesquisa ouvindo 150 profissionais de RH. Quase todo mundo que mora no mesmo prédio que eu, assim, 150 pessoas, gente pra caramba, hein? E revelou que 67% das empresas planejam realizar festas, o que é uma queda em relação ao ano anterior. Muitas organizações estão optando por alternativas como benefício em dinheiro, o que me parece preguiçoso, e envio de alimento para o funcionário, o que me deixa preocupado, né? Se a galera está precisando de alimentos. Talvez precise de salário, né?
que a mudança indica, né? Então, 67% das empresas vão fazer festa, é uma redução de 8 pontos percentuais em comparação com 2023. Quem não vai fazer festa está considerando outras formas de celebração, como benefício financeiro, são 35% das empresas, e envio de alimentos, né, 23%. Aqui, envio de alimento parece um negócio meio Rio Grande do Sul, assim, né? Deu uma enchente, o cara tá sem casa, você vai enviar alimento. Não é isso, né? Não é tão raro assim você receber um panetone ou um Chester, né? Algum agrado ali típico da época do Natal. As preferências dos funcionários, o que que dizem? 20% dos funcionários preferem festas. Se tivesse a opção, 45% escolheria receber um cartão presente. Ou seja, o pessoal não está tão preocupado assim com estreitar relacionamento com colegas de trabalho e está mais preocupado com o dinheiro no bolso. Algumas empresas estão ainda adotando o voluntariado como forma de confraternização. A Mariana Franceschinelli, da Tide Social, relata que decidiu levar a sua equipe para fazer uma ação de limpeza em uma praia, promovendo integração e aprendizado. Olha que legal. Esse é um ponto que eu achei interessante, né? Porque é uma oportunidade de estreitar o relacionamento com os colegas de trabalho, trabalhando junto, né, em prol de um objetivo comum, algo num contexto completamente diferente e gerando um benefício para a sociedade. Não que as confraternizações em si não tenham seu lugar, mas a ideia do trabalho voluntário eu acho bem interessante. Acho, inclusive, que ela não precisa estar associada a uma vez por ano ou a um mês de dezembro em si, né? Dá para fazer trabalho voluntário qualquer sábado, domingo, sexta-feira, enfim, todo dia a dia. A Antonella Satiro, né, uma das especialistas aqui da matéria, enfatiza a importância de criar experiências inclusivas e personalizadas nas confraternizações, o que fortalece a cultura organizacional e a coesão da equipe, né? E ela cita que eventos ao ar livre e atividades de team building que priorizem a colaboração. Tem empresa que leva o pessoal para cozinhar, né, para fazer alguma coisa, né, uma atividade completamente fora do comum ali do trabalho, né? Vai fazer uma massa e depois você vai jantar, né? Você vai comer. Então é legal que tem esse momento de trabalho e momento de descontração junto. Sobre opiniões aqui, né? O Joaquim Santini, que é psicólogo organizacional, diz que a participação é uma escolha pessoal, mas que pode afetar a participação dos colegas sobre o engajamento do funcionário. Já a Caroline Marcon recomenda fortemente a presença, em especial para lideranças. O Guilherme Goraieb, aquele que vos fala, né, decreta, vá à festa de fim de ano, né? A não ser que você tenha algo, né, um compromisso, pô, preciso visitar minha avó no hospital, eu já tô com viagem marcada, você tem algo inadiável, vá à festa de fim de ano da sua empresa, porque se você, né, valoriza o seu trabalho naquela empresa, se você valoriza o seu emprego lá. Se não, tudo bem. Não precisa ficar até de madrugada, né? Não precisa ser o primeiro a chegar, não precisa ser o último a sair. Recomendo maneirar nas bebidas, recomendar nas bobeiras, né? Mas vai, marque presença, conversa com as pessoas, puxa papo com o colega de outra área, se mostra presente, né? Isso que eu recomendo. O Santini, outro especialista aqui, observa que na verdade, é o Joaquim Santini que é o psicólogo, né? Observa que as festas podem parecer superficiais se o ambiente de trabalho for problemático, que os funcionários podem questionar por que a empresa não investe em melhorias ao longo do ano, o que é óbvio, né? Não dá para ser um chefe escroto 364 dias do ano e querer ser um amigão depois de tomar duas cervejas, né? Para finalizar, pessoal, é importante pensar nessas festas como uma extensão do ambiente de trabalho. Então, pensa que você está no teu trabalho, né? Então, se você for beber, que é algo que você já não faz no trabalho geralmente, né, você bebe com moderação. Mas eu recomendaria ficar na Coca-Cola, ficar na água, porque, né, não precisa passar vergonha, vai atrapalhar a sua evolução de carreira fazendo bobagem. Outra coisa, interaja com colegas de outras áreas, né? Quando você está no seu escritório, você tem momentos de descontração, para que que serve isso? Para você interagir com colegas de outras áreas, né? Para conhecer outras pessoas, para fazer relacionamento. Pensa na festa da firma como um evento de networking, né? É um lugar para você puxar papo e conhecer outras pessoas. Não é uma balada, não é um evento de pegação, não é para dar em cima da menininha da outra área, né? Não é isso, tá? É um evento de networking. Faça o que você faria num evento de networking. E, se é uma extensão da empresa, vista-se de acordo com o código,
de vestimenta da tua empresa, né? Então, pô, eu trabalho no Itaú, que a gente comentou agora. Itaú é um banco tradicional, a galera trabalha de camisa. Você não vai para a festa da firma com uma regata, né? Você não vai para a festa da firma com a camisa aberta até o umbigo, né? Você vai como você iria num evento em que você está representando a empresa, porque ali você está representando a empresa. Para finalizar, né, a festa da firma ela é extremamente importante para você fortalecer os seus laços, os seus relacionamentos com os colegas de trabalho. Pro lado das empresas, os colegas de RH, né, a festa faz parte de uma estratégia, né, abrangente de fortalecimento das relações do time, de promoção de um ambiente saudável e feliz. É um momento muito legal, é um momento gostoso, é legal fazer festa, né? Não adianta só fazer festa, né? Não adianta fazer festinha no final do ano e demitir 20% do time todo ano, porque, sei lá, você segue uma regra inventada, não adianta, né, ter um ambiente tóxico, não adianta só entregar o panetone e achar que resolve a vida, né? Mas não invalida o fato de ter a festinha. Eu acho que pela amostra, né, de 150 pessoas, não dá para concluir muita coisa, mas vejo como interessante, né, essas provocações aqui que a matéria traz, em especial o voluntariado. Acho que é um tipo de atividade que pode estar mais presente, que não descarta as festas, mas que pode estar mais presente aí no cronograma do RH. Habib, você lembra de participar de festa de firma e de ver alguém dando vexame ou de ter alguma coisa que, né, um comportamento inadequado em festas que você participou, ou todo mundo se portou direitinho? Das que eu lembro, todo mundo se comportou. Não, tô brincando, tá, pessoal? Eu sempre me comportei de forma bem razoável. Agora sim, tem. Primeiro ponto, eu concordo integralmente com o relator, Guilherme Guraeb. Acho bem relevante tudo que ele colocou. Vou só fazer um pequeno acréscimo. A gente fala nas aulas de comunicação sobre a construção da credibilidade. E um dos pontos que ajudam na construção da credibilidade é a sinceridade, é a atuação com sinceridade. Não necessariamente a franqueza, enfim, tem uma discussão aqui que eu não vou entrar agora, mas qual que é o resumo da ópera? Não é uma boa criar um personagem, ir numa festa dessa ou em qualquer tipo de evento e fazer algo que você não faria de forma natural. A naturalidade, ela acaba contribuindo para sua imagem como profissional, como pessoa. Então, apesar de você ter um evento voltado para conversar com pessoas novas, fazer coisas diferentes, não é uma boa ideia criar um personagem. Você é uma pessoa mais extrovertida e tal, você vai ficar na sua, você é uma pessoa mais introvertida, você vai querer fingir que é uma pessoa mais extrovertida, não é uma boa. Então, acho que é um cuidado a ser estabelecido, tá? Aí, de resto, realmente o que o Gui falou, eu vou acompanhar integralmente. É bom ponderar por que que eu não iria numa festa. Primeiro, não gosto da empresa, não gosto das pessoas, não tô nem aí pra empresa. Tá bom, já tá justificado, não precisa ir mesmo. Segundo ponto, tem uma viagem marcada, tá rolando algum problema de família, também tá tudo certo. Agora, deixar de ir na festa pra scrollar feed de rede social, eu acho que a gente pode começar a dar um pouco mais de valor para os eventos presenciais e sair um pouco do celular. Isso é uma crítica que eu faço com uma certa frequência, mas é sempre bom martelar. Eu, particularmente, defendo home office, assim como o Gui defende home office. Seja integral, seja parcial, enfim, não acho que a presença ela é ponto fundamental, principalmente a presença todos os dias. Tem alguns eventos, algumas coisas que são legais ter presença, mas a presença física ela é humana, ela é algo que trabalha laços humanos, e o ser humano ele não vive fora do contexto social. Isso já está mais do que demonstrado através da ciência. Acho que o ser humano é um animal social, só sobrevive socialmente. E o celular ele não é socializante, ele é antissocializante. Mas um evento desse pode ser socializante. Um almoço, um jantar, um café, tudo isso é socializante. Então, aqui na BTC, a gente incentiva almoços entre os times, cafés, encontros, não necessariamente reuniões de trabalho, ou aquela presença ou chefe olhando o que, que o funcionário está fazendo na tela, por exemplo. Então, a importância do presencial, eu acho que é algo que vale a gente ponderar um pouco mais. Gui, se tiver mais algum ponto, pode complementar e também deixar seu recado final.
Boa, Bibi. Eu só queria comentar, né, que eu já tive caso, né, em empresa que eu trabalhei, onde liderança não foi em confraternização da firma, e isso pegou mal, né, porque a galera fica, e aí, e o fulano, onde é que tá? Pô, não veio, né, e assim, uma pessoa que tinha pouco tempo de empresa até na época, era uma puta oportunidade para conhecer outras lideranças, para conhecer os seus liderados, né, para estreitar relacionamentos. E o cara perdeu essa oportunidade. E, enfim, no final foi uma pessoa que não durou muito no emprego. Esse não foi um dos motivos, mas pesou contra também, né? Não o ajudou. Então é um ponto de atenção, né? Se você valoriza o seu trabalho, o seu emprego, o relacionamento que você tem ali, vá à festa, caso você possa, tá? E é isso, pessoal. Com isso, encerro minha contribuição ao BTC Journal de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui das discussões. Comentem aí o que vocês acharam das notícias. Agradeço a paciência e nos vemos no próximo BTC Journal. Até! Muito obrigado, Gui. Muito obrigado você que nos acompanha até agora, pelo interesse e pela paciência. E temos um encontro marcado no próximo episódio do BTC Journal. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.